Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, tocou meu coração por um novo coração. E essa é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, tocou meu coração por um novo coração. E esta é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Olá, irmãos. Nós vamos dar prosseguimento ao estudo que estamos fazendo no livro de Provérbios. Nós estamos tirando lições, né, e vendo os ensinos que Salomão, como o autor do livro, ou da maioria dos provérbios, coloca, né, para nós. E um dos assuntos que Salomão vai tratar nesse livro é sobre os benefícios e os prejuízos que a riqueza pode trazer, pode gerar. Salomão foi um homem rico, por isso ele está apto a nos ensinar, a nos falar sobre riqueza e a importância e as ilusões também que a riqueza coloca para nós. Os provérbios que vamos estudar, né, ou meditar neles, falam de um caminho claro que a ganância, né, nos coloca e que nós não devemos nos deixar dominar e nos afastar daquilo que realmente é valioso, aquilo que é importante. Então, Salomão está procurando ensinar sobre sabedoria, e aqui ele vai usar um modelo de comparação, mostra uma coisa, dizendo que essa coisa é melhor do que outra coisa. E aqui ele mostra que a sabedoria é melhor do que a riqueza. Dois provérbios, um no capítulo 15 e outro no capítulo 17. Provérbios 15, 16 e 17, e Provérbios 17, verso 1. Então, Provérbios 15, 16 e 17. Melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Melhor é um prato de hortaliças, onde há amor, do que o boi cevado e com ele o ódio. No 17, verso 1, diz assim: melhor é um bocado seco e tranquilidade
do que a casa farta de carnes e contendas. Melhor é um bocado seco, um pão seco, né, com tranquilidade, do que a casa farta de carne e contenda, do que o boi cevado, né, e contenda. Então, o que Salomão está dizendo aqui, que o pouco, com o temor do Senhor, nos dá tranquilidade e conforto, do que riqueza ou tesouros com problemas. Então, sempre a Bíblia vai associar essa cobiça, o desejo pela riqueza, né, por bens materiais, com paixões pecaminosas, né, desejos de luxúria, preocupações, medos, ansiedades, inquietação. E o que Provérbios está falando para nós não é que você tem um pouco de dinheiro, um pouco de coisa, né? Ser uma pessoa simples, humilde, é melhor do que ser rico. Não é isso, a Bíblia não faz essa comparação. Ser pobre é melhor do que ser rico, ou ser rico é melhor do que ser pobre. Não é isso que ele está dizendo, algumas pessoas confundem assim. O que ele está dizendo é que o pouco na vida de uma pessoa temente a Deus pode ser muito melhor do que aquele que tem muita coisa, muitos bens, mas não tem Deus, não tem paz. Então, um pouco, né, com comunhão com Deus, produz paz, porque Deus cuida de nós, Deus está no nosso lar, nos protegendo, e Deus nos dá o melhor. E a grande riqueza de quem tem pouco é Deus. Enquanto que quem tem muito, a sua riqueza, o seu Deus pode se tornar o dinheiro, né? Ele fala aqui da hortaliça, né? Um prato de hortaliça ou de ervas, né? Ele fala que um prato de hortaliça, um prato simples, barato, fácil de fazer, mas com amor, com alegria, com amizades, com companheirismo, é algo delicioso. Enquanto que um banquete, né, carne, né, um boi cevado, com variedades de comida e bebida, mas com ódio, com rixas, com contendas, esse ódio, essa rixa, essa contenda, tira o prazer desse alimento e aquela refeição tão cara, tão rica, se torna algo desagradável, desconfortável. Um pão seco, com paz e harmonia, é melhor do que uma casa cheia de banquete, de festas suntuosas, mas onde há conflito, né? Então, Salomão está falando sobre isso, né? E, diante desse ensino, nós precisamos entender e procurar as aplicações para a nossa vida, né? E a instrução. Salomão era um rei, foi um rei muito importante, muito rico, né? Um rei muito sábio. E ele, por ser rei, e as narrativas na Bíblia falam do sustento, né? do palácio, quanto ele comia de carne, de aves que eram servidas, né? Todo dia. Salomão desfrutava de banquetes elaborados, variedades de comidas, de carnes, de bebidas, de sobremesas, né? E sempre esses almoços ou esses jantares eram acompanhados de muitas pessoas, ministros, embaixadores, oficiais, conselheiros, né? E toda aquela
pompa naquele banquete, né? A comida, a bebida, os servos, a música, a conversa. Salomão diz que tudo aquilo poderia ser pior do que um pedaço de pão seco ou uma bolacha, né? Uma simples bolacha. Mas o que Salomão está falando aqui é que o problema não está na comida em si. Não é que é errado comer carne ou fazer uma alimentação, né, elaborada. O que Salomão está dizendo é que o problema aqui está na companhia, nas pessoas que estão sentadas à mesa, né? Há pessoas brigando, desconfiadas, acusações, intrigas, politicagem. E Salomão diz que, diante de tudo isso, dessa situação das pessoas em volta daquele banquete, o alimento ele perde o sabor, ele se torna ruim, né? Por mais caro, por mais elaborado que seja. Infelizmente, em muitos lares, em muitas famílias, nós temos esse problema também. Nos nossos lares nós temos pessoas autoritárias, né? Pessoas que falam demais, que todo momento só criticam, sempre estão corrigindo os outros, dando muitas sugestões e falando para impor sua vontade, né? E num ambiente onde tem pessoas assim, pessoas autoritárias, esse ambiente pode se tornar um verdadeiro inferno, um lugar desagradável. E esse comportamento, ele é criticado por Deus, né? E ele não deve existir na nossa vida, nem na vida dos outros, né? Em Provérbios, no capítulo 21, de 9 a 19, diz assim: melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. A alma do perverso deseja o mal, nem o seu vizinho recebe dele compaixão. Quando o escarnecedor é castigado, o simples se torna sábio, e quando o sábio é instruído, recebe reconhecimento. E no verso 19 ele diz: melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Então, melhor é morar sozinho, num lugar ermo, do que com uma pessoa rixosa, uma pessoa autoritária, uma pessoa brigona. Melhor é morar no canto do eirado, numa cobertinha, num cantinho, do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Então, o livro de Provérbios ele fala sobre isso. Como é difícil conviver, morar com alguém que vive todo o tempo reclamando, corrigindo, brigando. E esse tipo de pessoa tira o sabor, a alegria daquele ambiente, daquela casa. Temos também o escarnecedor, que é uma outra pessoa. Pessoas que ficam o tempo todo zombando dos outros, fazendo brincadeiras, tira a paz do ambiente, sempre brigando. Uma pessoa tola, arrogante, né, que critica todo mundo, essa pessoa também ela prejudica o ambiente. Pessoas imaturas, pessoas que falam besteira, defendem ideias absurdas, falam muito, sempre quer estar com a razão, no ambiente, né, de almoço, de comida, no ambiente doméstico, isso também causa problema. Temos pessoas amarguradas, sempre tristes ou angustiadas, desgostosas da vida, desgostosas de tudo, sempre estão aflitas, pessoas que não sabem ser gentis,
não sabem perdoar, pessoas ignorantes. Essas pessoas também tiram o sabor do alimento ou aonde elas estão naquela refeição. O livro de Colossenses, no capítulo 3, no verso 19, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, Colossenses 3,19: Maridos, amai vossas esposas e não a trateis com amargura. Então, nos lares, pode acontecer do marido tratar sua esposa com amargura, ou da esposa tratar seu marido com amargura, né? Com tristeza, com angústia, né? Desgostoso de tudo. Isso não importa se você tem recursos, vai haver uma infelicidade nos relacionamentos e no coração das pessoas. Nós temos também pessoas avarentas, pessoas gananciosas, egoístas, estão sempre preocupadas com dinheiro, com medo de perder seus bens ou perder dinheiro, ter prejuízo material. E essas pessoas só falam disso. E no ambiente que elas estão, elas também tiram a paz e o sabor do alimento, né? Então, nós precisamos observar se nós não estamos nos comportando assim, somos pessoas assim, ou se tem pessoas em nossos lares, nossas famílias, que agem assim, para tentarmos corrigir isso e termos um ambiente saudável, um ambiente de alegria. Outra coisa que nós precisamos falar sobre esse assunto é que há um erro muito grande na ideia, no pensamento das pessoas. A nossa sociedade, ela valoriza muito a posse de bens materiais, a riqueza, e acha que ser rico ou ter coisa é ser feliz. Só que o que Salomão está dizendo aqui, né, e ele era um rei, um homem rico, acostumado com luxo e com todo tipo de riqueza, o que ele está dizendo aqui é que a felicidade não é resultado dos bens materiais, ou das riquezas, ou da quantidade de alimentos. Muitas pessoas conseguem ganhar dinheiro, acumular bens, conseguem ficar ricas, mas não conseguem melhorar o relacionamento familiar, não conseguem ter paz nos seus lares, não conseguem se comunicar como família, com as pessoas que estão à sua volta. Então, a felicidade não é resultado da riqueza, dos bens materiais, mas da paz de espírito que há no coração dessa pessoa. Portanto, a pessoa feliz não é aquela que tem muitos bens. Pode ser, mas necessariamente não são os bens que tornam uma pessoa feliz. E sim aquela que vive um relacionamento de amor com o próximo, com seus familiares, vive uma amizade sincera, afetos, né? Relação saudável e a paz e um relacionamento com Deus. Então essa é a pessoa feliz. E essa pessoa feliz, ela é feliz tendo um banquete para se alimentar ou tendo um pão seco, uma bolacha para comer. Há muitas famílias que podem ter sobre a sua mesa, nas suas refeições, carnes variadas, a melhor carne, uma comida refinada. Só que, muitas vezes, todo esse alimento perde o sabor se as pessoas não estão se relacionando, não se importam uma com a outra, não se amam, não se respeitam. As pessoas pensam que ter uma bela casa, moderna, bonita, talvez uma piscina, né? Roupas de marca, roupas da moda, um carro do ano, um carro de luxo, poder viajar, poder comprar tudo novo,
e atual, isso iria torná-las felizes. Mas o que Salomão está dizendo é que a felicidade está relacionada não a coisas que eu tenho, que eu possuo, mas às minhas amizades, os meus relacionamentos, a maneira como eu lido com as pessoas. Infelizmente, a nossa sociedade, né, gananciosa, egoísta, individualista, enfatiza essa ideia de que ter bens materiais, ter riqueza, é ter sucesso, é ser feliz. Mas a Bíblia enfatiza aqui que uma vida feliz não depende do que você tem, e sim do amor que você compartilha com outras pessoas. Muitas pessoas estão medindo o prazer ou a alegria de uma noite, por exemplo, pelo restaurante que foram, pelo luxo de uma festa, quanto gastaram para fazer determinada coisa. Mas o que a Bíblia enfatiza é que o prazer, que a alegria mais importante, não deve estar relacionado a coisas, a valores, mas relacionamento entre pessoas e a companhia de pessoas que nós desfrutamos. Essa companhia, esse relacionamento é que vai dar sabor à vida, sabor aos alimentos, vai dar sentido ao que nós temos e como nós vivemos. Os bens materiais não dão esse sentido. Isso é uma ilusão. Provavelmente, talvez você que está me ouvindo diga que eu estou errado, né? Mas a Bíblia não está errada. Não há felicidade nos bens. A felicidade está na nossa relação com as pessoas e na nossa relação com Deus. O que nós devemos fazer, então, né, diante do que a Bíblia ensina? Primeira coisa, não acredite na ideia de que ser rico é ser feliz. Muitas pessoas alimentam essa ideia de riqueza, de ganhar dinheiro, de ter bens, de ter sucesso, como se isso fosse a felicidade. Mas isso é um grande engano. E lá adiante as pessoas que acreditaram nisso vão ter uma grande decepção, uma grande desilusão. Nossa refeição, nossos momentos com outras pessoas, principalmente da família, não deve ser cercado de tensões, de conversas negativas, de críticas, de acusações, de silêncio raivoso. O nosso momento de refeição tem que ser um momento prazeroso, um momento de intimidade, um momento de alegria. Nós não devemos achar que uma família que se reúne para fazer uma refeição e briga e discute e se acusa, essa família é saudável. Ela está com problemas, quando há inveja, amargura, contendas, né? E Tiago, ele escrevendo sobre isso, ele fala uma coisa muito importante sobre essa situação. No capítulo 3, do verso 14 ao 16, ele diz assim: se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então, Tiago está dizendo aqui, né, que inveja, amargura, brigas, facções,
mentiras. Isso não vem de Deus, isso vem do inferno. É algo animal, demoníaco. E ele diz, onde há inveja, onde há sentimentos facciosos, confusão, e toda espécie de coisas ruins, isso não vem de Deus. É algo que destrói a família, destrói as pessoas, causa atritos e tristeza e sofrimento. O que Tiago vai dizer é que a paz, a gentileza, é que vem do céu. Aqueles que odeiam o conflito, que buscam harmonia e alegria. Ainda em Tiago, no capítulo 3, continuando o texto que começamos a ler, do verso 17 ao 18, diz assim: a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então, a sabedoria que vem de Deus, ela é pacífica, indulgente, tratável, misericordiosa, bondosa, imparcial, sem fingimento, né? E ela produz frutos que promovem a paz. Precisamos, então, corrigir os nossos relacionamentos, acabar com as brigas, com as ofensas, com a amargura, e isso só vai ser possível se nós colocarmos nossas vidas, nossas famílias diante de Deus. Nós devemos trabalhar para promover a paz e o amor. Não importa o que você tem para comer, a alegria, ela está relacionada a esse prazer do coração e não o prazer do gosto de um alimento. Onde existe amor, a comida, por mais simples que seja, ela vai ser recebida com alegria, com satisfação, com felicidade. Onde está o amor de Deus, ele adoça o sabor e a paz. E isso não se compra com dinheiro, com bens materiais. Nossa casa não deve ser um ambiente de banquetes mundanos, ostentação, comidas, bebidas, desperdícios, festa. A Bíblia diz que esse ambiente não é um ambiente de felicidade, de alegria. Muitos acham que é, mas esse ambiente é um ambiente que produz brigas e conflitos. E nós temos um exemplo até na igreja, lá na carta aos Coríntios, né? Que no início a igreja se reunia para comerem junto uma refeição e adorarem a Deus, né? E terem comunhão. Mas depois alguns começaram a elaborar mais a coisa, a beber mais, a comer mais, e aqueles que chegavam depois não tinham mais comida, ficavam com fome, enquanto que outros ficavam bêbados, né? Porque extrapolaram nessas refeições. Então, uma coisa muito importante é isso: o nosso lar não deve ser um lugar de ostentação, de desperdício e de banquetes. Isso não demonstra felicidade, isso não é sinal de alegria. Muito pelo contrário, esses banquetes vão produzir pecado e vão produzir divisão e confusão. A vida de sucesso para Deus está numa vida piedosa, uma pessoa que vive com contentamento. Lá na carta aos Hebreus, no capítulo 13, verso 5, o autor de Hebreus diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei.
Então a palavra de Deus é que o crente ele precisa ter contentamento, ele precisa se contentar com o que tem, não ser avarento, né? Reter, ser mesquinho, querer ser rico, querer ter muitas coisas. O trabalho é importante e nós devemos trabalhar e viver do nosso trabalho, mas não sermos infelizes porque não temos alguma coisa, achando que se tivéssemos, nós teríamos então a felicidade e a alegria, né? Aqui a promessa de Deus é que Ele não vai nos deixar, nunca jamais te abandonarei. Então nós podemos viver felizes na situação que nós estamos, com o que nós temos, porque Deus cuida de nós e Deus está presente. E mesmo comendo uma bolacha, 2 pessoas podem ser felizes, enquanto que 2 pessoas comendo um churrasco, um banquete, podem estar completamente infelizes. E aí, o que você quer para a sua vida? Em 1 Timóteo, no capítulo 6, eu queria ler do verso 6 ao 11, diz assim, 1 Timóteo 6, de 6 a 11, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, Timóteo está dizendo que nós não devemos amar o dinheiro e querermos ser ricos, porque a riqueza ela produz muita cobiça, e esse desejo de riqueza chegou a fazer com que pessoas se desviassem da fé e fossem atormentadas por muitas dores. O crente sempre vai ter o suficiente, o Senhor nunca vai abandoná-lo. As riquezas podem produzir tentações, ciladas, tormentos, dores. E aqui diz que muitos, desejando ser ricos, se desviaram da fé por causa da cobiça e estão sofrendo as dores dessa decisão, uma consciência culpada, medo, falta de paz e de alegria. Deus quer a nossa paz e a nossa alegria, uma vida de contentamento, um lar feliz, onde a bênção de Deus vai ser uma realidade, onde a presença de Deus é real em nossas vidas. E nós não precisamos de dinheiro, de riqueza, para alcançar isso. Nós precisamos de Deus e de contentamento. O mundo tenta nos tornar infelizes, porque ele bota um padrão de felicidade que não é verdadeiro. Não se iluda com isso. Viva o contentamento com aquilo que você tem. Seja feliz comendo carne ou comendo uma bolacha. Que tudo que nós fizermos seja para a glória de Deus. Que Deus abençoe todos vocês.